Oi, gente. Nós vamos falar hoje sobre arcadismo no Brasil, tá? Lembrando que a gente estudou já quinhentismo, depois a gente passou pelo barroco e agora a gente chegou no arcadismo, tá? Ela está na segunda metade do século XVIII. Qual é o contexto histórico do arcadismo? Ele vai aparecer bem na metade para o final do século XVIII, tá? E a principal filosofia da época Arcade vai ser o iluminismo. O que é o iluminismo? São teorias, são pensamentos, são fontes de pensamento que que são desenvolvidas a partir dos ideais da burguesia. Quem são os burgueses? Os burgueses são os comerciantes. Sempre lembrando que a gente está vivendo uma época em que a nobreza é quem domina economicamente, politicamente, todo o planeta, praticamente, tá? Essa nobreza, ela que impede os burgueses de terem poder. Os burgueses trabalham, eles têm as indústrias, eles são a fonte do comércio e do desenvolvimento econômico. No entanto, eles não têm poder nenhum. Os burgueses não têm poder. Estão sob o jugo dos nobres. E as ideias iluministas, elas têm bem em relação às noções do que os burgueses precisam para crescer politicamente. Então, a questão vem da consciência individual, progresso, sempre pensar no progresso, sempre pensar num pensamento laico em que a religião não apareça. A religião atrapalha a autoridade do ser humano. O ser humano ele tem que ser ele tem que estar no centro de tudo. A razão e não a fé, entenderam? O que vai ter que ser levado em conta sempre vai ser a razão, a liberdade religiosa e o liberalismo econômico e político, ou seja, o governo não deve manipular a economia. Quem deve decidir o preço das coisas, como vai ser, são as pessoas que estão envolvidas no comércio e não o Estado, tá certo? O que vai acontecer durante esse período iluminista? A primeira coisa mais importante vai ser a Revolução Francesa. Vocês sabem o que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa, em poucas palavras, tá, gente? Foi quando a gente está assim, o povo estava numa miséria tremenda, a França estava dividida entre os nobres gastando demais e a população passando fome. E aí o que aconteceu? Os burgueses se aproveitaram dessa raiva que a população estava vivendo e fez com que todos se envolvessem na derrubada da nobreza. Então você tem aqui até uma imagem de uma pessoa cortando a cabeça de um nobre, tá certo? Você teve a queda da Bastilha, que era a prisão, né? Onde eles invadiram e mataram todos os nobres que eles encontraram pelo caminho. Tá? Então, foi o responsável pelo fim dos privilégios da aristocracia e pelo término do antigo regime. O antigo regime é o regime autoritário, tá? Do absolutismo dos reis. A Revolução Francesa é o nome dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, bem no final do século XVIII. Outra revolução que foi importante na época é a Revolução Industrial. Não é uma revolução igual à francesa, que saiu gente matando todo mundo. Não. É a mudança de pensamento, por exemplo. Em vez do trabalho artesanal, que levava um tempão, né, e saía muito caro, você constrói uma indústria, né, em que as coisas têm uma dimensão muito maior. Em vez de eu fazer em um dia 1 metro de tecido, eu posso fazer milhares de metros de tecido em um dia, tá? Então, isso causa barateamento da produção e acesso. As pessoas têm mais acesso aos produtos. Gente, vocês têm que lembrar que as coisas durante
os períodos anteriores, então se você um pedaço de tecido era algo que você guardava muito, você não ficava trocando de roupa toda hora. Você tinha poucas roupas, você tinha poucos sapatos, você tinha muito poucas coisas. E essas coisas tinham que ser mantidas a todo custo. Agora, com a Revolução Industrial, você tem um barateamento do produto, mas também você tem aqui, ó, o homem saindo do campo e indo para a cidade. A gente chama isso de êxodo rural. As cidades ficaram superlotadas. Isso não diminui a pobreza, não. O fato do produto ficar mais barato não diminui a pobreza, aumentou até. E a doença. Você está vendo as cidades industriais, elas eram sujas, elas eram superpovoadas. Né? Inclusive, os trabalhadores ganhavam muito pouco. Crianças trabalhavam na indústria. Tá? E não tinha, se você perdesse uma mão numa máquina dessa aqui, você simplesmente era demitido sem nada, você não ficava com nada, você não tinha nenhum tipo de direito. Então, o trabalho na Revolução Industrial não era igual o que a gente imagina, tá? Eita. Então, aqui, ó, as ruas superpovoadas, né? Os cortiços, a pobreza, que é um desenho feito de Londres, né? Da época da Revolução Industrial. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa trouxeram uma nova ideologia, que é o capitalismo. Lembrando que a nobreza perdeu poder para a burguesia e agora quem mantém o poder é quem tem dinheiro, que é o capital. Lembrando que na Idade Média o poder estava na mão dos nobres. O sistema é um sistema feudal, né? Que você nasceu servo, morre servo. Agora não, com dinheiro você pode mudar de classe social. Tá vendo? No Brasil, enquanto isso, a gente ainda vive o ciclo do ouro. O Brasil está longe da Revolução Francesa, mas ao mesmo tempo ele foi contaminado pelas ideologias. Então, por exemplo, você sabia que o ouro no Brasil, né? O ouro no Brasil, a grande parte não ficava aqui não, ia para a mão dos portugueses. Você tinha que pagar uma porcentagem enorme do ouro que você descobria lá nas minas. Esse dinheiro ia para a mão dos portugueses, né? Então a Inconfidência Mineira queria a independência do Brasil, não porque queria que o Brasil ficasse independente simplesmente, mas ele queria uma independência financeira. Não queria ter que pagar para Portugal, né, toda aquela parte do ouro. Não sei se vocês sabiam, mas durante o final do século XVIII ali, a produção de ouro no Brasil diminuiu bastante. É claro, né, no começo se achou bastante, mas depois você não acha a mesma coisa. A coroa portuguesa queria que a diferença, né, do que era cobrado antes fosse pago pelo bolso dos senhores ali que estavam explorando o ouro. Então, por exemplo, eu era uma pessoa que tinha uma mina de ouro ali. Eu pagava para Portugal todo dia 100 moedas de ouro. Estou dando um exemplo. Só que parou eu não acho mais ouro. Eu só acho 50 moedas de ouro. Eu continuo tendo que pagar o mesmo imposto, mesmo achando a metade do ouro que eu achava. Isso criou uma revolta nas pessoas, né? Eles chamaram isso de a derrama, né? Que era que quando o ouro entregue não alcançava 100 arrobas, era decretada a derrama, consistia em cobrar da população, pela força das armas, a quantidade que faltava. Gente, os inconfidentes, né? Então, as pessoas que queriam a revolução não eram pobres, não, tá, gente? Eram, na maioria, grandes proprietários, mineradores, padres e letrados. Vocês sabem que a Inconfidência Mineira não deu muito certo, não, né? O Tiradentes foi morto, né? Denunciaram. Tiradentes era o cara mais pobre de todo o grupo dos Inconfidentes, tá bom? Então você viu que quem morreu foi o único pobre. É importante lembrar que no Brasil começou uma crise da lavoura do açúcar, lá no Nordeste.
a exploração de minas de ouro e pedras preciosas no Sudeste começou a entrar em declínio também, tá? Minas extraía o ouro, mas o ouro ia embora do Brasil pelo Rio de Janeiro. Surgiu o Grupo Mineiro, que é um grupo tanto de ideais iluministas como de poesia árcade, que a gente vai ver agora, tá bom? Arcadismo ou neoclassicismo. Enquanto tudo isso estava acontecendo, tá? Criou-se uma nova literatura, que não é tão nova assim, porque ela é baseada na literatura clássica que a gente já viu lá no quinhentismo. Lembra que no quinhentismo a gente estava falando do classicismo, que querer de volta aquela pintura, a literatura da antiguidade, os valores da antiguidade? Então, ó, só para vocês entenderem, a gente está vivendo aqui, ó, na idade contemporânea, mas ao mesmo tempo a gente está buscando lá na idade antiga, né, que é a idade clássica, os valores da nossa literatura. Olha lá, isso aqui, essa estátua, a Vênus de Milo, ela é do século II antes de Cristo. Ela é clássica de verdade. Ela é lá da antiguidade. Esse quadro super famoso, O Nascimento de Vênus, já é do Renascimento, lá do quinhentismo, quando eles estavam querendo pegar de volta os valores clássicos. E agora, de novo, em 1751, você tem um outro quadro falando sobre Vênus. Mais uma vez, você está vendo assim os valores sempre voltando para o passado. O que aconteceu na literatura? Você tem a imitação dos clássicos. De novo, a poesia, que é um soneto com versos decassílabos, e uso de imagens da antiguidade greco-romana. Principais características da literatura árcade. O bucolismo. O que é o bucolismo? Olha esse quadro. É você ver na natureza todos os valores bons. É buscar na natureza a valorização de tudo. A mulher idealizada. Não é a mulher real, não. A mulher perfeita. Aí você tem os principais autores. Aqui você tem o Cláudio Manuel da Costa, que você, coitadinho, só sobrou esse retrato feio dele aqui, porque tudo que era dele foi destruído, porque ele era um dos inconfidentes. Ele foi preso, não foi morto, foi exilado do Brasil, mas ele, a si mesmo, não, né, continuou vivo. A literatura dele, ó, eu quero que vocês observem. A publicação feita em Coimbra, do livro dele, Obras de Cláudio Manuel da Costa. Olha o erro de tipografia do livro dele aqui. Ele tem um poema chamado Vila Rica, né? Olha lá. Enfim serás cantada, Vila Rica, teu nome alegre notícia, e já chamava, viva o Senado, viva, repetia. Olha as ideias iluministas aqui, de liberdade econômica, né? E Tomonte que longe o eco ouvia, destes penhascos fez a natureza, o berço em que nasci. Ó, quem cuidara, em que entre penhas tão duras se criara, uma alma terna, um peito sem dureza. Aqui a gente está falando de natureza, lá, olha, a natureza presente no poema, o bucolismo. Outro poeta e escritor foi o Santa Rita Durão, tá? Que era um frei. Mais uma vez, olha lá, onde é que foi publicado o livro Caramuru, desse escritor, né? Em Portugal, em Lisboa. Ele escreveu um poema épico, Caramuru, contando como foi, né, os primeiros habitantes do Brasil, como foi o encontro deles com os portugueses, né, os indígenas. Você já vai estar aqui uma literatura indianista, né? E o Basílio da Gama, olha lá, poema Uruguai, falando sobre a Guerra do Uruguai, mais uma vez uma publicação em Lisboa. E agora o escritor mais importante do período, que é o Tomás Antônio Gonzaga. Também, gente, ó, Lisboa. Marília de Dirceu.
O Tomás Antônio Gonzaga, ele escreveu, né, ele era filho da família abastada, foi mandado para Portugal para estudar, voltou de Portugal com ideias iluministas, e ele escrevia com o pseudônimo de Dirceu, certo? Ele não escrevia com o nome dele, ele era juiz. Então, ele tinha uma vida pública e uma vida como escritor com um nome falso, né, com pseudônimo. Então, aqui, ó, vamos lá. Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e as mais finas lãs e que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Aqui, ó, está falando, ó, do gado, do meio do... Essa aí está falando do campo, né? Uma visão campestre, bucólica. E essa Marília é bela, ela é a pastora dele. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder de meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela concerto a voz celeste. Então, ao som da voz dela, até o que é celeste fica, né, mais bonito. Olha, gente, se percebe que a poesia que está sendo escrita nesse período não tem nada a ver com a situação da vida real do Brasil, que é exatamente essa visão, essa contradição, né? Então, eu quero que vocês pensem, o arcadismo, ele meio que foge da realidade. A realidade não é uma realidade bonita, né? Por que eu falei para vocês sobre as capas dos livros que estão aqui nas publicações dos meninos, né, dos poetas aqui? Por que eu falei que é um em Coimbra, outro em Lisboa? Porque o Brasil não tinha onde imprimir livros. O Brasil era proibido por Portugal de ter imprensa aqui. Então, qualquer coisa que fosse impressa tinha que vir de Portugal, certo? Isso tem a ver com o nosso caráter colonial aqui. Como que nós vivíamos como colônia? Vivíamos sob o jugo de altos impostos e nenhuma liberdade, tá certo? Por isso que as ideias iluministas começaram a fomentar revoluções no Brasil. E é isso que eu tenho a dizer para vocês sobre o arcadismo, tá, gente? Obrigada, tchau.